Olá pessoal, iniciaremos agora uma discussão bem técnica e específica de um dos conteúdos mais abrangentes que nós temos no nosso livro de ciências da turma do oitavo ano. O capítulo 3 ele vai trazer para a gente uma discussão serena, né, e bem conveniente para a nossa faixa etária, dentro de uma composição de responsabilidades, lógico, né? E também de um debate bem saudável no que diz respeito à adolescência e à reprodução humana. Esses dois temas, eles são trabalhados de forma bem diversificada em vários estudos das ciências, entre eles a filosofia, a própria psicologia, as questões terapêuticas, as análises comportamentais, elas estão muito atrelados a uma nova forma de conduta que tem muito a ver com a transição que todos nós, em algum momento da vida, está disponível para fazer esse percurso. Durante a nossa perspectiva formativa, tanto ela física como também psicológica, comportamental, nos deparamos cotidianamente com mudanças no nosso corpo, e essas mudanças elas levam todos nós a muitas inquietações e também alguns processos de tensões, algumas crises, alguns, podemos dizer, alguns empecilhos que em forma direta e de forma definitiva a gente precisa entender que, por mais que nós tenhamos alguns conhecimentos adquiridos, é sempre importante que a gente busque alguns profissionais que irão nos nortear dentro de uma perspectiva não só educacional, mas também para a vida. Importante que essa discussão, né, a gente, em muitos casos, ela adentra muito a perspectiva dos tabus, né? E principalmente da vergonha, que, querendo ou não, a gente vem culturalmente rompendo algumas barreiras e, naturalmente, a nossa geração ela é uma geração mais propícia a uma abertura de diálogo com situações contemporâneas em comparativo com os nossos pais, os nossos avós. Eles não tiveram tamanha abertura e alguns aconselhamentos. Então é importante identificar que o processo da adolescência ele é muito passivo de estudos nas áreas das ciências biológicas, nas áreas das ciências comportamentais, da psicologia, da história também. E por que não dizer, né, que a perspectiva do conhecer o corpo, do conhecer a mente, do identificar-se, né, como um novo ser em transformação, em evolução, permite que a gente se adeque a uma passagem de tempo que ora está ao nosso favor, ora está contrário às nossas habilitações. Então nós somos seres aprendentes, né? De forma cotidiana, ao passo que nós estamos dentro de uma unidade escolar, permite que alguns conceitos, algumas plataformas de debates, eles ainda tenham algumas especificidades, ou seja, a gente está muito condicionado a enxergar o papel do professor como esse facilitador. E é ele mesmo que domina a teoria, domina algumas estratégias, domina, melhor dizendo, domina algumas áreas que, de certa forma, em nível teórico, em nível de método, o professor ele tem para todos nós esse suporte. Porém, estamos falando não só de um estudante, estamos falando de um ser humano que, dependendo de sua faixa etária, dependendo de sua composição familiar, dependendo de sua estrutura cultural,
todos nós temos alguns receios, porque o fator educacional ele traz para todos nós uma identificação e diferença no que diz respeito à nossa forma de interagir com alguns mistérios dentro de nossa evolução social, dentro de nossa evolução escolar, dentro do processo de maturação e experiência. Então o capítulo ele traz para todos nós uma ideia bem definitiva de que nós temos que trabalhar a parte biológica, porque a gente vai discutir, principalmente no que diz respeito à reprodução, o conhecer do corpo, né? A parte física, a parte fisiológica. No que diz respeito à reprodução humana, a fase principalmente do descobrir, o aperfeiçoar, de certa forma, estar em conexão com as mudanças que a própria puberdade ela vem causar algumas inquietações e principalmente alguns desesperos, algumas ansiedades. E muitas vezes a gente tem que estar em grande conexão com muitos profissionais. Em primeiro caso, o professor, que naturalmente é esse profissional específico, mas é importante que a gente, dentro das nossas curiosidades e dentro de nossas experiências sociais, a gente vá tendo também uma certa facilidade em discutir com nossos pais, que o grande levante de informações, de conhecimentos estabelecidos na internet, na mídia escrita, na TV aberta, em documentários, em algumas entrevistas, a gente pode ter esse pai, essa mãe, ou com quem você mora, com o responsável direto e indireto por você, esse sentar, esse aconselhamento, né? Principalmente porque o período da adolescência ele traz um grande composto de rebeldia, de autossuficiência, ele traz alguma falta de foco no que diz respeito àquilo que é fundamental para a narrativa e esse descobrir social. Então, ao tempo que a gente tem esses pais, a família, a escola, e por que não dizer também, dentro da assistência social dos nossos municípios, o trabalho psicológico, ele tem também essa proteção comportamental de orientação. A gente pode também abrir, dentro dessa necessidade, o papel também religioso. Não importa qual a religião que você pratica, siga, mas entre o nosso contexto social, é importante também a gente ter essa condição espiritual, essa perspectiva de maturação do nosso ser, né, do nosso espírito. E aqui eu não tenho interesse algum de elevar ou desvirtuar a nossa discussão para o que nos consta a ciência, né? É importante a gente fazer essa abertura, que a gente está entrando num território e vai adentrar nele, um território de descobrimento, porque há quem diga que a adolescência é um dos melhores períodos da vida. Logicamente, quando se é bem aproveitado, quando ele tem esse processo formativo, diferenciando naturalmente o que importa, o que é eficiente, o que é prioridade, o que é para ser vivido de forma digna e prudente, porque é através dessa fase que se descobre um outro processo de maturação que vai vir com a fase adulta, com a velhice, e isso é algo constante dentro da perspectiva de formação humana.